Seja bem-vindo a mais um Café com a Inglaterra. O nosso episódio aqui do podcast hoje está muito bacana. Pega o seu café e vem com a gente absorver mais conhecimento no mercado imobiliário. Hoje o tema é muito legal. Nós vamos falar sobre a importância do corretor no processo imobiliário. E isso é bem relevante para você que está pensando em comprar ou alugar um imóvel. A importância do corretor para isso. Preste bastante atenção naquilo que nós vamos bater papo hoje aqui, que eu creio que vai realmente trazer bastante conhecimento e dar um norte aí para você que está buscando isso dentro do mercado de imóveis, tá certo? Então vamos lá, nós temos dois especialistas da Imobiliária Inglaterra e Inglaterra Premium conosco hoje, que é a Luzineide Firmino. Lu, obrigado pela sua presença. Obrigada, Rodrigo. E o Carlos Fiorati. Carlos, obrigado, cara, por estar aqui. Opa. E esse bate-papo hoje vai ser muito bacana, né? Porque vocês são especialistas no negócio, têm atendido muitos clientes aí na carreira de vocês, né? Na caminhada. Sim. E a gente vai bater esse papo aqui para a gente tirar algumas dúvidas, né? Do pessoal que está buscando aí no mercado de imóveis, comprar, alugar ou fazer algum tipo de negociação, tá bom? Então, assim, vamos começar falando um pouquinho. O pessoal sempre pensa em segurança, né? Por que eu preciso de um corretor para mediar uma compra ou mediar uma locação, né? Qual é o papel do corretor nisso e qual é a segurança que traz para essa pessoa que está buscando isso, né? Então, você pode ficar à vontade para falar um pouquinho sobre esse tema aí. Primeiro as damas. Não, com certeza. O corretor de imóveis, ele vai auxiliar ali em todo o processo e realmente passar a segurança para o cliente. Sim. Porque tem muitas situações em que o cliente não tem o conhecimento. Então, nós temos toda a assessoria jurídica na imobiliária, que vai auxiliar para que o cliente não tenha nenhuma surpresa depois. Sim. Então, o processo ele tem um começo, meio e fim. E nós vamos auxiliar o cliente em todo esse processo. Então, ele vai ter uma tranquilidade maior para comprar com mais segurança e sem se preocupar com nada. Então, ele vai passar para a gente o que ele precisa, nós vamos encontrar, buscar e auxiliar ele só não encontrar o imóvel, mas também com toda a papelada, a parte de documentação. Sim. Então, do começo ao fim, nós auxiliamos em tudo. E essa é a segurança do cliente, tá? Sim. Para ele ficar realmente tranquilo, né, Carlos? Isso aí. Então, queria primeiro dizer que é um prazer estar aqui com a Lu, campeã de vendas. Olha aí. Uma das campeãs de vendas da imobiliária. Vou ficar verdade. aqui mais próximo dela para ver se pega aqui. Mas é isso. E a Lu também é ciclista, eu vou contextualizar aqui a situação. Cara, é ciclista, ele pega a bicicleta dele, às vezes anda 50 quilômetros, vai lá em Arapongas, numa bicicletaria, que ele conhece o mecânico, que Sim. regula a bicicleta dele legal e tal. A mesma coisa com o carro, ele procura aquela oficina que para ele, né, é uma empresa conceituada, que vai ter a peça original para colocar no carro dele. Sim. Mas quando é o imóvel, né, um bem que ele vai colocar famílias, é o maior sonho da vida das pessoas. Às vezes ele abre lá o computador, vai no LX, nos portais, pega o carro, vai andar e não busca esse profissional, né? E igual aqui na imobiliária mesmo, a gente está falando aí de profissional que às vezes trabalha em outro setor e faz eventualmente, né, a corretagem. Aqui na imobiliária a gente tem corretores que trabalham efetivamente todos os dias na busca, no atendimento ao cliente e tudo mais. Então, assim, fica uma dica aí, né, pessoal, vamos procurar um corretor que está capacitado para encontrar a melhor opção sempre. Porque vai ter todo o conhecimento ali para poder auxiliar da melhor forma o cliente. Então, o corretor está preparado, ele tem toda uma experiência para poder auxiliar da melhor forma possível o cliente em todas as dúvidas que ele tiver e também nas dúvidas que ele não tem, mas que podem acontecer no meio do caminho. Sim, é verdade e muito verdade isso, porque nós estamos num mercado imobiliário hoje que está bem aquecido, né? Aqui Londrina, região, muita coisa acontecendo, né? Tanto os imóveis de terceiros para venda, para locação, os lançamentos das construtoras também, está vindo uma avalanche de coisas aí, Londrina está expandindo para todos os lados, né? E a gente vê um grande público buscando, né, esse auxílio do corretor. Mas a gente vê também no mercado que existe muita concorrência, né? Muita gente trabalhando com corretagem de imóveis, né? Mas as pessoas ficam na dúvida, quem buscar, quem procurar, né? O que elas devem esperar, né, de buscar numa imobiliária ou num corretor de imóveis, o que elas podem encontrar num corretor que realmente vai trazer essa segurança, essa mobilidade,
esse conforto para ela poder fazer um tipo de negociação? O profissional qualificado, ele vai conseguir garantir para a pessoa que está buscando essa compra de imóvel essa segurança. Porque às vezes não somente a compra do imóvel para moradia, mas também para investimento. Sim. Então o corretor vai olhar no olho dessa pessoa, do cliente, vai entender a necessidade dele. Se for para moradia, o que precisa para auxiliar ali para atender essa família da melhor forma como ela precisa, ou então para investimentos, se for empresa, ajudar a empresa a crescer, porque o corretor não é somente o intermediador, Sim. né? Acho que já fugiu essa, porque muitas pessoas veem dessa forma, mas já fugiu isso. O corretor é muito mais que isso. Ele realiza os sonhos, ele ajuda a empresa a crescer, ele ajuda também, querendo ou não, né, no crescimento do país, no geral. Com certeza. Então, a busca por um profissional qualificado é muito importante para que realmente tenha esse auxílio correto, para que não tenha surpresas no futuro, como a gente já havia falado, mas também ter todo esse respaldo de um profissional que realmente tenha o conhecimento. Certo. Isso aí. Né, Carlos? Sim. E aí, Carlos, quanto a isso aí? É só aproveitando um gancho, né, que você comentou em relação às construtoras, né? Importante o cliente saber que na imobiliária aqui, por exemplo, a gente tem diversos parceiros com diversas parcerias com diversas construtoras. Então, às vezes, né, o cliente vindo aqui primeiro na imobiliária, conversando com o corretor, explicando certinho qual é a necessidade dele, muitas vezes aquela construtora ou aquele produto que ele achava que ia ser interessante, tanto para uma moradia ou investimento, talvez ele encontre na imobiliária com uma outra construtora, um outro parceiro, um produto mais que vai te atender melhor. Então é importante deixar esse gancho, né, porque muitas pessoas, assim, até cliente meu já aconteceu, falou, cara, puxa, eu não sabia que você trabalhava com X empresa, né? E aqui na imobiliária, graças a Deus, a gente tem parceria com praticamente todas empresas de Londrina. Então, Com certeza. fica essa dica, tá? Se você está buscando um imóvel, imóvel novo na planta, procure a gente, né? A gente vai sentar, conversar certinho e entender primeiro a sua necessidade para depois te oferecer um produto ideal. Essa é a importância de procurar o profissional qualificado, porque ele vai te direcionar para o melhor caminho. Sim. Então, na imobiliária Inglaterra, por exemplo, o cliente vem, às vezes, em busca de um imóvel de terceiro. Nós entendemos que, para a necessidade dele, se enquadra um lançamento. Então, a gente tenta entender a necessidade do cliente e ver qual é o melhor caminho. Como nós temos todas as opções, fica mais fácil auxiliar o cliente. Então, por isso a importância de ter um auxílio de um profissional qualificado para poder direcionar e atender a necessidade dele. Que às vezes ele pensa que é uma e na verdade é outra. Nós, com toda a sensibilidade e conhecimento que temos, conseguimos auxiliar o cliente para o melhor caminho. Perfeito, exatamente. Isso é muito bom. E traz essa tranquilidade para quem está buscando um profissional da área, né? Justamente. Tem uma pergunta bacana aqui, ó. Sim. Você tem algum exemplo de uma situação em que o cliente saiu muito satisfeito por conta desse cuidado com esse cliente? Tem, e é uma situação assim que me deixa até triste de falar, porque é com muita frequência que acontece. Quando o cliente, por exemplo, ele vai fazer uma negociação por conta, não busca o auxílio de imobiliária, e tem experiência negativa. E eu peguei várias situações assim. Sim. E é algo que me deixa triste, porque eu vejo que se tivesse tido um cuidado simples durante a negociação, que é o que nós corretores fazemos, tomar todo esse cuidado, Exato. não teria chegado a esse ponto. Então, eu acredito assim que o corretor de imóveis traz essa segurança por esse motivo, para o cliente, para que não aconteça como muitos dos meus clientes tiveram experiência negativa. Aí depois que procuraram a gente, nós conseguimos auxiliar. Eles respiraram aliviados, me agradeceram, me presentearam. Então, assim, é uma coisa que traz muita alegria. Porque você vê que ele chega triste, angustiado, inseguro em todo momento, o que é natural diante do que ele passou, né? Porque numa foi feita outra uma situação. negociação sem ter um profissional acompanhando, Justamente. E foi muito negativa. É. Porque teve surpresas negativas depois que geraram ônus para eles. Então, estava super, assim, receosos. Quando eles entenderam que eu estava direcionando eles para o melhor caminho, buscando assessoria jurídica da imobiliária, foram se sentindo mais tranquilos. E na finalização da negociação, porque nós auxiliamos do começo, meio e fim. Então, na finalização dessa negociação, Rodrigo, o cliente extremamente satisfeito é assim algo que não tem preço, de verdade mesmo, traz muita satisfação. Isso aí. Um dos pontos, assim, né, é o que eu tinha comentado no começo, né? O cliente, às vezes, ele vem com uma expectativa e ele vem buscando o que ele acredita que seja ideal, né?
E como você já está no mercado, tem uma certa experiência, então, por exemplo, eu vou morar do lado de um mercado. Isso é interessante? Por um lado, para um cliente pode ser, ele tem uma comodidade e tal, mas tem pessoas que já ficam um pouco mais receosas em relação ao barulho e tudo mais. Então, você conhecendo o bairro, você consegue, né, passar essas informações certinho, tirar, eventualmente, um problema futuro, né, tanto nessa questão de barulho, ou às vezes o cliente vem na expectativa ele acha uma unidade, achou interessante e tal, mas ele não gosta, por exemplo, de incidência solar. E naquela unidade que ele está comprando, às vezes passou despercebido, ele não prestou atenção nisso. Dependendo da época do ano, você tem, né, uma certa incidência maior em relação a outra. Então, né, esse tipo de cuidado que a gente, né, como corretor, é uma experiência que a gente vai adquirindo, né, e acaba tendo a segurança de passar essa informação para o cliente. Porque daí a gente vai ter o conhecimento e também a sensibilidade para poder atender o cliente da melhor forma possível e fazer com que a experiência dele de compra, seja para morar ou para investir, seja a melhor possível. Sim. É muito legal isso, mas chega um momento que vocês foram procurados por alguém, acharam um imóvel, enfim, todo o processo de atendimento e tudo mais foi evoluindo e chega o momento da negociação. Sim. Aí tem uma pergunta legal aqui que é assim, ó, negociação também é um ponto crítico. Sim. O mais crítico. Né? O mais crítico. Como o corretor ajuda a obter condições vantajosas para o seu cliente? Aí é a parte da mediação realmente. A gente fala o seguinte, né? A gente considera uma venda depois de todas as certidões tiradas e o contrato assinado. Né? A gente não pode comemorar antes, não. Mas ela vai falar mais sobre essa isso. parte da negociação é importante porque nós, como corretores, nós temos o cuidado para não ponderar para nenhum dos dois lados. Então, nós queremos fazer uma negociação e boa negociação, mas tanto para quem está comprando, também para quem está vendendo. Sim. Então, esse cuidado nós temos para fazer a negociação, para que ela flua. E é assim que ela acaba acontecendo, né? Porque nós fazemos ela para que ela fique boa para as duas as partes. Não só porque eu estou com o comprador, eu vou me preocupar só com ele. Isso não acontece. Ou vice-versa. Né? Estou com o vendedor, vou me preocupar. Não, isso não acontece. A gente tenta fazer a negociação, lógico, negociando valores, condições, tudo, mas da melhor forma possível. Há situações, Rodrigo, por exemplo, em que a gente já tem o conhecimento do que o vendedor quer, então a gente já tenta remanejar para que essa proposta que a gente vai pegar do comprador seja próximo ou compatível ao que o vendedor... Então a gente já tem essa sensibilidade para auxiliar, para que realmente aconteça a negociação e que ela seja concretizada da melhor forma possível para as duas partes. Muito bem, então a gente observa aí essa parte de negociação que realmente ambas as partes precisam ter essa segurança, essa tranquilidade, sem pender para um lado e nem para o outro, né? Então, mediar isso realmente precisa de um profissional qualificado, né? Sim. Então, diante disso, nós também falamos sobre diferenciais, né? Hoje você vê aí na internet, Instagram e tudo mais, né, o pessoal postando, vem comprar ou vem alugar aqui comigo que eu tenho um diferencial, eu tenho atendimento personalizado, todo mundo fala isso, né? Sim. Na verdade, todo mundo quer ser diferente, todo mundo quer dar um atendimento personalizado de forma diferenciada, essas coisas. Mas, na realidade, tem uma pergunta aqui. Como o corretor pode transformar a experiência do cliente? Né? Se identificando realmente neste atendimento. O fundamental do corretor, assim, e o que nós transmitimos para o cliente é entender a necessidade dele. É o olhar no olho, personalizar de que forma? Entender o que o cliente precisa. Então, seja para morar ou investir, auxiliar ele para entender o que ele quer, selecionar as melhores opções e trazer até ele a melhor opção possível. Para quando ele realmente definir pela opção que ele vai comprar, ser a melhor opção que tem no momento para ele. Esse negócio de se identificar com o cliente, se colocar realmente no lugar, né? Isso entender mesmo. As dores, ou seja, o cliente saber que você está prontamente ali para entender o que realmente ele precisa, Isso né? mesmo, é o olhar no olho e falar, eu tô aqui para te ajudar. Perfeito. No que você precisar, eu tô aqui para te ajudar. E entender realmente o que ele precisa. E ele também vai enxergar isso e fala, poxa, realmente eu estou sendo bem assistido. Isso. Né? Realmente a pessoa está entendendo o que eu estou buscando, está querendo de todas as formas me ajudar e está focada nisso. Exatamente. O Legal. cliente vê dessa forma, Rodrigo, ele entende que nós estamos nos colocando no lugar dele, até mesmo com detalhes e tudo, e segue bem dessa forma. E a gente vê corretores, né, Carlos, que, por exemplo, tem uma carteira de clientes gigantesca.
E aqueles clientes sempre voltam a comprar com o mesmo corretor. Por quê? Né? Por que será que eles pensam assim? Porque, na verdade, foi dado esse atendimento real, né, personalizado. O cuidado, né? Cuidado. Gerou realmente uma certa conexão, intimidade, uma conexão. E isso se perdurou, né? Sim, Não só para ele, mas também família, né, Carlos? Às vezes indica Já vai se estendendo, um amigo, né? um colega de trabalho, um familiar, se estende. Exato. Eu vou cair um pouco naquilo que eu comentei logo no começo, né? A questão de você realmente criar esse relacionamento. E eu vejo assim, muito no mercado, já aconteceu várias vezes de eu receber uma ligação aqui, ou visita aqui na empresa, e a pessoa falar que já está sendo, o imóvel já está sendo trabalhado, outras imobiliárias, outras empresas, e muitas das vezes eu identifico que o corretor sequer visitou esse imóvel. Sim. Né? Às vezes você pergunta, mas quem é o corretor de tal empresa trabalhando para você? Que às vezes a gente conhece, fica mais fácil a parceria, né? E muitas vezes a pessoa nem sabe, né? Então, assim, poxa, um negócio tão importante, né? Como que ele não conhece o corretor, ele não tem um atendimento mais próximo, né? Então, assim, para você, proprietário, né? O fundamental é separar uns minutos, vir aqui na empresa, conversar, falar sobre o seu imóvel. A gente vai marcar uma visita lá no seu imóvel, conhecer, se possível com outros corretores, né? Porque, né, embora a gente, né, às vezes faça angariação, mas outros corretores vão trabalhar também. Sim. Conhecer especificamente esse imóvel para a gente poder oferecer. Porque como é que a gente vai oferecer uma coisa que a gente nem conhece, né? E o outro lado também, né? Se você está buscando um imóvel para compra, que é, né, na maioria dos casos, a coisa mais importante, às vezes, na vida da pessoa, né? Então, acho que não custa muito você ter uns 15 minutinhos com o seu corretor, você vai na empresa, vai se identificar com o corretor que, né, às vezes criar essa conexão melhor. Aqui a gente tem, sei lá, 15, 20 corretores, né? Então a gente vai ter essa opção para você e, né, ter esses minutinhos para realmente te entender, criar essa conexão, para daí sim a gente trabalhar na busca do imóvel, que é um processo um pouco mais à frente. Sim. Poxa, que bacana esse bate-papo. Realmente vocês trouxeram aí um arsenal de informações importantes para quem está nos assistindo, né? E ter esse entendimento que realmente é fundamental ter um corretor para atender, né, dentro do mercado imobiliário. E, cara, assim, né? Venha conversar com o corretor, né? O corretor é um cara que ele entende de vinho, ele entende de queijo, ele entende de obra. Cara, o corretor é o cara que mais entende de tudo na vida. Então vem conversar com a gente aqui, né? A gente tem um espaço legal aqui na Premium. Com certeza vai ser um bate-papo bem legal. Sim, inclusive para aproveitar, né, meus queridos ouvintes aí, vir nos visitar, né? Nós estamos aqui no Imperial Mall, aqui a Inglaterra Premium, é muito bacana, você precisa vir conhecer o nosso espaço, fazemos muitos eventos por aqui, tem um bar gostoso onde você pode tomar um cappuccino bem gostoso aqui com a gente, outras bebidas, sentar, conversar com os corretores aqui da casa. Temos a nossa matriz que está há mais de 23, indo para 24 anos de mercado, ali na Avenida Inglaterra, aqui na região sul. Então, você sempre será bem-vindo. E eu costumo sempre dizer, né? Seja na planta, em construção ou pronto para morar, a Imobiliária Inglaterra tem o imóvel certo para você. Muito obrigado, então. Satisfação realmente receber você aqui no nosso podcast. Carlos, sensacional, obrigado. Vamos continuar trabalhando firme aí, que tem muita coisa pra gente fazer, né? Com certeza, muito Vamos trabalho. em frente. Legal. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Café com a Inglaterra.